Olá pessoal, tudo bem com vocês? E mais uma vez estamos aqui no nosso canal Arquivos Secretos do Medo. Hoje eu trago para vocês aí um dos casos mais emblemáticos que já aconteceu no Brasil, o maníaco do parque. Ele atuava ali na região central de São Paulo, capital, no Parque do Estado. Ele levava as garotas que ele aliciava para lá e ali ele fazia terrores. Vamos acompanhar essa história aí? Francisco de Assis Pereira. Francisco de Assis Pereira ficou conhecido aí como o maníaco do parque. Ele atuava ali na região central de São Paulo, capital. Trabalhava de motoboy, fazia entregas numa empresa, na qual ele morava ali também na empresa. Nas horas vagas, Francisco gostava muito de andar de patins, era habilidoso e, segundo relatos aí, ele era muito bom em patinação. Francisco também tinha facilidade em convencer as garotas a seguirem com ele ali. Ele dizia para elas que faria um ensaio fotográfico e ali seria a grande chance da vida delas de ser famosa e fazer dinheiro também. Elas acreditavam, subia na garupa da moto dele e ele as levava ali para o Parque do Estado, onde depois de adentrar o parque, então ele abusava dessas garotas, matava, e Francisco chegou aí a morder e até relatos dizem que ele chegou a comer pedaços das suas vítimas. Francisco dizia que ele apenas falava para as garotas o que elas queriam ouvir. Falava que elas eram muito bonitas, que ele elogiava elas muito e fazia aí uma proposta para tirar algumas fotos em um ambiente ecológico. Então ele conseguia convencê-las e atraí-las aí para o seu fim trágico. Francisco então acabou aí sendo preso e até hoje está preso aguardando aí sua liberdade, porque quando condenado, a nossa legislação dizia que a pessoa só podia ficar no máximo 30 anos presa. Agora, no ano de 2028, Francisco poderá ser solto. Agora vamos acompanhar aí essa história de Francisco, o maníaco do parque. Francisco de Assis Pereira passou por diversos traumas sexuais. Uma tia materna, Diva, o teria molestado sexualmente na infância e com isso ele teria desenvolvido uma fixação em seios. Já adulto, o patrão o teria seduzido, o que levou ao interesse por relações homossexuais. E uma gótica teria quase arrancado seu pênis com uma mordida, fazendo com que ele tivesse medo da perda do membro viril, além da ocorrência de uma desilusão amorosa que marcou sua vida. Antes dos crimes, ele também mostrou seu outro lado. Tainá, uma travesti com quem viveu por mais de um ano, constantemente sofria violência física por parte de Francisco, recebendo socos no estômago e tapas no rosto, exatamente como algumas das outras mulheres que sobreviveram relataram. Por conta da experiência que teve com a gótica, sofria de despareunia, dor presente durante o ato sexual e que, segundo fontes, dificultava a consumação do ato e lhe causava frustração. Na época dos homicídios, Francisco trabalhava como motoqueiro numa empresa próxima à delegacia que investigou os crimes. O proprietário, na época, relatou estranha atitude que um funcionário, dias antes da visita do DHPP, teria deixado um bilhete reportando sua súbita demissão e saída da empresa. No dia anterior ao homicídio, cometeu um deslize ao abordar uma garota em meio a um dos episódios psicóticos, a qual mencionou não poder acompanhá-la naquele momento. A garota, portanto, notificou ter sido concedido pelo assassino um cartão de visitas com o nome de Jean, com o telefone da empresa onde o mesmo trabalhava, para que, caso houvesse interesse, que lhe procurasse. Ela relatou isso à DHPP, a qual de imediato contatou o telefone,
tendo a empresa de motoboys a qual já investigara anteriormente em resposta do outro lado da ligação. O proprietário informou então a saída de Francisco, deixando apenas o jornal que demonstrava seu retrato falado, bem como um recado de despedida. Francisco era extroverso e tinha habilidade de convencimento, deixando que as vítimas descrevessem sua situação atual, geralmente de conflito em relacionamentos, para se utilizar dessas informações para que a conquista e convencimento das garotas. Atuava principalmente no metrô, com mais frequência nas linhas atreladas à estação Jabaquara, onde abordava suas vítimas com a promessa de participação em ações de propaganda de uma grande empresa de cosméticos. A escolha geralmente se concentrava em mulheres com aparente incômodo emocional, as quais o delinquente descrevia como tristes e de cabeça baixa, com aparente sensibilidade à aproximação de estranhos. Ao desaparecer, deixou apenas o jornal e um bilhete sobre a mesa. Lamentava ter de ir, pedia desculpas pela forma repentina da partida. Em meio às investigações e após a saída de Francisco da empresa de motoboys, houve contato do proprietário com o DHPP, quando o mesmo solicitava a visita do delegado ao local. Quando da chegada, o proprietário indicou estranheza na descoberta de um osso de costela bovina junto a um RG inserido na cerâmica do vaso sanitário dos banheiros da empresa, descoberto apenas em função de quebra. Estava ali a conexão do Francisco e sua primeira vítima, Selma Ferreira Queiroz. Francisco empreendeu uma fuga com destino ao sul do país, onde fora encontrado. Quando na presença do delegado da DHPP São Paulo, Francisco confessou os crimes, inclusive indicando a localização dos corpos. Ele também indicou a localização das ossadas de Selma, as quais ainda não haviam sido encontradas pela polícia no Parque do Estado. Após capturado pela polícia, o que mais impressionou as autoridades foi como alguém sem armas conseguia convencer as mulheres a subir na garupa de uma moto e ir para o meio de um matagal com um homem que tinham acabado de conhecer. Hoje, o homicida é recordista no recebimento de cartas no presídio. O presidiário, inclusive, se casou com uma admiradora, tendo separado tempos depois com relatos da ex-noiva, de estranheza em suas ações e personalidade. Francisco será liberado em 2028, após completar os máximos 30 anos de reclusão exigidos pela legislação brasileira. Em contrapartida, psiquiatras notórios indicam que irá delinquir novamente, em função de seu estado mental irreversível. Entretanto, em setembro de 2018, o Ministério Público informou o pedido à Justiça para execução de um novo exame do estado mental, a fim de impedir a soltura do condenado. Durante o interrogatório, o maníaco do parque afirmou que convencê-las era simples, bastava falar aquilo que queriam ouvir. Francisco cobria todas de elogios, se identificava como caça-talentos de uma importante revista, oferecia um bom cachê e convidava as moças para uma sessão de fotos num ambiente ecológico. Dizia que era uma oportunidade única, algo predestinado, que não poderia ser desperdiçado. Elisângela Francisca da Silva tinha 21 anos e era paranaense. Filha de uma família pobre de Londrina, vivia em São Paulo com a tia Solange Barbosa desde 1996. Devido a dificuldades financeiras, abandonou a escola na 7ª série, após ser deixada por uma amiga no shopping Eldorado, zona oeste de São Paulo. Nunca mais foi vista, tendo seu corpo nu encontrado em 28 de julho, no Parque do Estado. O corpo já estava em avançado estado de decomposição, exigiu um duro trabalho de identificação. O reconhecimento só aconteceu 3 dias depois. Eu tinha esperança de que não fosse ela, dizia a tia. No dia do seu desaparecimento, Elisângela saiu de casa dizendo que voltaria em 2 horas. A grande ambição de Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos, era ganhar dinheiro para ajudar a família, que vivia em Gravataí, Rio Grande do Sul. Aos fins de semana, Raquel costumava frequentar bares com 3 amigas. Nunca chegou em casa depois da meia-noite.
Por volta das 20 horas de 9 de janeiro, saiu da loja de imóveis onde trabalhava como vendedora no bairro de Pinheiros, zona oeste da capital paulista. Ao desembarcar na estação Jabaquara do metrô, já quase em casa, telefonou para a prima avisando que conhecera um rapaz e que aceitara posar de modelo para ele em Diadema, na Grande São Paulo. Disse que era melhor ela não ir, lembra Lígia. Era muito arriscado sair com um desconhecido. Eu não vou, respondeu a garota. Raquel nunca mais apareceu. Seu corpo foi encontrado no matagal do Parque do Estado no dia 16 de janeiro. Selma Ferreira Queiroz, de 18 anos, era a mais nova de 3 irmãs. Pretendia fazer faculdade de Ciências Contábeis ou Computação. Os planos de Selma, contudo, foram interrompidos na tarde de 3 de julho. Entre sua casa na cidade de Cotia, na Grande São Paulo, e o centro da capital paulista, onde trataria das formalidades referentes à sua demissão como balconista de uma rede de drogarias, ela desapareceu. Era uma sexta. No dia seguinte, um homem telefonou para Sara, irmã de Selma, informou que a moça havia sido sequestrada e pediu um resgate de R$1.000, dizendo que voltaria a ligar no fim da tarde. Não ligou. Nesse mesmo dia, o corpo de Selma foi encontrado no Parque do Estado. Estava nua, com sinais de estupro e espancamento. Nos ombros, seios e interior das pernas havia marcas de mordidas. Selma morreu estrangulada e o último sinal de vida da garota foi para o namorado. Ela avisou que não chegaria a tempo para assistir ao jogo do Brasil contra a Dinamarca com ele, mas que estava a caminho de sua residência. Aos 24 anos, Patrícia Gonçalves Marinho nunca revelara à família o sonho de ser modelo. Em 17 de abril, ela saiu de casa da avó Josefa, com quem morava, e desapareceu. Seu corpo só foi descoberto em 28 de julho. Estava jogado numa área deserta no Parque do Estado. A identificação de Patrícia só foi possível porque ao lado do corpo foram encontradas roupas e bijuterias da moça. Foi estuprada e morreu por estrangulamento. Pereira chegou a ser dado como morto numa rebelião de presos em dezembro de 2000. Mas após uma série de desencontros, a direção da prisão confirmou que o motoboy, jurado de morte por outros presos, estava vivo. Condenado a uma soma de 268 anos de prisão, Francisco diz que hoje se considera uma pessoa normal. Segundo ele, está vivo por causa da fé. Diz que o que fizera no passado não teria sido fruto de sua própria vontade, mas sim de uma coisa maligna. Jussara, sua esposa, que o conheceu por carta, dedica seu tempo à tentativa de solucionar seus problemas jurídicos. Depois de passar por várias penitenciárias do interior de São Paulo desde 2001, Francisco está cumprindo pena atualmente na penitenciária Orlando Brando Filinto, no município de Iaras, onde está preso desde 22 de maio de 2009. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística para o Ministério Público em 2004 mostrou que o caso policial é o mais lembrado pelos brasileiros, com um índice de 76%. Os assassinatos em série foram ainda o crime mais lembrado entre 2006 e 2007. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Esse aí foi hoje o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. É um episódio aí que particularmente eu gosto muito, porque é um dos casos mais emblemáticos, né, que já aconteceu aqui no Brasil. Eu acho que o Francisco aí, o maníaco do parque, ele só é comparável aí a Suzane von Richthofen, né, em matéria de psicopatia e o que os dois fizeram. Então, agradeço demais. Deixa o seu comentário para mim, beleza? Deixa aí escrito se você gostou, se você não gostou. Deixe sua crítica, sugestão e reclamação, beleza, pessoal? Agradeço demais aí e convido vocês para acompanhar aí agora esse caso aí da Eloá Cristina. Eloá e seus amigos faziam trabalhos aí para a escola, né? Ela tinha apenas 15 anos e eles foram rendidos pelo namorado que estava armado. Foi um sequestro aí de mais de 100 horas de cativeiro com um desfecho péssimo, trágico. Então, vamos lá? Aqui, ó, a
acompanhe aqui esse caso aí da Eloá Cristina, tá joia? Falou, pessoal, até a próxima, brigadão, tchau!